Então, uma vez que a gente captou o sinal eletromiográfico, a gente precisa saber o que fazer com ele. Tá? Tem dois tipos básicos de análise que vai nos dar alguma informação a respeito daquela atividade eletromiográfica medida. Tá? Tem diferentes análises que são do tipo do domínio do tempo. Então, análises que não levam em consideração a frequência de disparo das unidades motoras e que querem levar em consideração só a energia daquele sinal, só a quantidade, né, de microvolts que aquele sinal tem. Tem dois jeitos tradicionais de fazer isso. Um é calculando a raiz quadrada média, o outro é retificando o sinal. Tá? Tem alguns tipos de análise que respeitam o domínio da frequência, que querem olhar para a frequência do sinal, ou seja, nesse gesto motor aqui, que a gente mediu a atividade eletromiográfica, teve predominância de recrutamento de que tipo de fibra? De fibra de maior frequência ou de menor frequência? O que aconteceu com a frequência do sinal quando o indivíduo estava fazendo esse gesto motor e entrou em fadiga? Que são as análises no domínio da frequência. A gente não entra em detalhes sobre análise, porque você já tem isso na disciplina do Luiz. Eu não sei se deve ter mais gente que fala isso, mas eu tenho certeza que o Luiz fala na disciplina dele sobre análise de sinal, e a disciplina é bastante completa. Vocês vão ter um cenário, um panorama bastante completo e com detalhes da análise de sinal de eletromiografia. Tá? O objetivo nosso aqui da aula é fazer uma recordação da fisiologia do exercício básica, tentando melhorar a aplicação, a compreensão de conceitos importantes que são necessários para vocês fazerem, inclusive, outras disciplinas e atuar profissionalmente. Tá? Então, a gente não fala de domínio da frequência, porque a gente isso implicaria em utilizar softwares que a maioria de vocês vai acabar não tendo contato e também não vai ter vai acabar não trabalhando com isso. A ideia da aula aqui é que vocês consigam fazer num simples Excel em casa, para vocês entenderem a lógica do negócio. Tá? A gente vai ver como calcular isso aqui, raiz quadrada média, ou do inglês root mean square. Então, quando a gente tem um sinal eletromiográfico, a gente tem um negócio assim, ó, tá? A gente tem um sinal, que foi o que mostrou no vídeo lá atrás. A gente tem um sinal captado e ele é desse jeitão aqui, ó. Nesse quadrante superior aqui, sinal eletromiográfico bruto num gesto motor qualquer. Então a gente tinha um período em que o músculo não estava contraindo, o músculo começa a contrair, começa a chegar sinal no músculo. Dependendo dessa contração, se essa contração é mais forte ou não, se é sustentada ou não, a gente tem essa amplitude do sinal eletromiográfico aumentando ou não ao longo do tempo. Tá? Por isso que é chamado domínio do tempo. Quando a gente olha aqui no eixo X, a gente tem aqui a amplitude no eixo Y, medida em função do tempo no eixo X. Uma forma de analisar esse sinal aqui, lembra que eu falei para vocês em aula, que a gente tem, quando a gente faz a captação desse sinal, a gente tem sinais positivos e negativos, porque o que o sistema faz basicamente é medir a corrente elétrica que chega naquele ponto ali em relação a um zero arbitrário que ele estabelece. E aí, essa corrente elétrica assume valores positivos e negativos. Né? E aí a gente precisa entender que esse valor negativo aqui não significa que teve ausência de contração, ou que teve uma contração negativa. Esse sinal negativo significa que teve uma contração aqui. E a gente precisa conseguir calcular o tamanho desse sinal aqui com valores positivos e negativos. Um dos jeitos de fazer isso é fazer o que a gente chama de rebater o sinal, ou retificar o sinal. Retificar o sinal significa rebater essa fase negativa do sinal para cima. Abaixo aqui, a gente tem um sinal rebatido, ou um sinal retificado. O que foi feito? É como se a gente tivesse apagado essa parte inferior aqui, dos valores negativos, ficando só com os valores positivos. É como se a gente tivesse
pego esse papel aqui, se isso aqui fosse um papel, a gente dobrou ele no meio e pegou essa parte inferior e dobrou para cima, para juntar as duas partes acima. Tá? Esse é um jeito de uma parte da análise de retificação. Essa análise de rebater o sinal, de retificar o sinal, ainda não está completa. Por quê? Porque a gente precisa saber o tamanho desse sinal aqui. Né? E aí a gente complementa esse sinal fazendo aquilo que a gente chama de envoltório linear. Né? A gente poderia calcular a área sob a curva desse sinal. Então a gente pode calcular, né, através do cálculo trapezoidal, que é nada mais nada menos que calcular a área embaixo da curva, para saber se a área numa situação é maior ou menor que a outra. Imagine que você tem o mesmo sujeito sendo avaliado duas vezes. Eu poderia querer saber se uma manipulação, a presença de dor, a presença de suplementação, muda o sinal eletromiográfico do sujeito, para ele fazer, por exemplo, uma força-alvo. E aí eu compararia a área de baixo dessa curva aqui eletromiográfica numa condição com a outra condição. Tá? Esse é um jeito de fazer análise da atividade eletromiográfica no domínio do tempo. E tem uma outra, que é o que a gente vai ver na prática, que é o cálculo da raiz quadrada média. Então aqui a gente tem no quadrante superior o mesmo sinal bruto, e abaixo a gente tem o cálculo da raiz quadrada média. Então vocês vejam que não tem mais fase negativa do sinal. Né? Aquela fase negativa que estava aqui no sinal bruto, aqueles valores negativos já saíram. Por quê? Porque quando a gente calcula a raiz quadrada média, a gente está falando de fazer isso aqui com o sinal. A gente está fazendo a somatório num período de interesse daquele sinal elétrico, que chegou naquele período de interesse. Então a gente está pegando cada valorzinho de microvolt que foi gerado naquele período de interesse. Imagine que a contração muscular durou 10 segundos e eu quero calcular em janelas de 1 segundo qual é a atividade eletromiográfica. Então, a cada segundo eu vou calcular a somatória de x ao quadrado. O que é o x? É o valor de microvolt. Então, se eu estou, por exemplo, coletando uma contração muscular de 30 segundos com um equipamento que faz uma aquisição a uma frequência de 2.000 Hz, eu vou ter 2.000 valores a cada segundo. Se eu quero calcular a raiz quadrada média a cada segundo, significa que eu vou fazer o somatório de cada valorzinho de microvolt que está naquele segundo, ou seja, 2.000 valores de microvolt que estão naquele segundo, que estão contidos naquele segundo. Eu vou pegar esses microvolts, eu vou inicialmente elevar ao quadrado. Quando a gente eleva qualquer valor ao quadrado, sendo positivo ou negativo, esse valor vai ser positivo, né? O resultado é um valor positivo. Então a elevação ao quadrado retira o sinal daquele valor. Depois de ter elevado esse valor ao quadrado, eu faço a somatória do período desses valores já elevados ao quadrado. Então, se eu quero calcular o RMS a cada segundo, e o equipamento teve uma taxa de amostragem de 2.000 Hz, eu vou somar esses 2.000 valores depois de ter elevado cada um deles ao quadrado. Ao final disso, essa somatória vai ser multiplicada por esse valorzinho aqui, 1 sobre n. O que é n? É o número de amostras. Então, se eu tenho 2.000 amostras, eu vou ter 1 sobre n. Então, vai ser 1 sobre 2.000 amostras vezes a somatória de amostras elevada ao quadrado daquele período. E o resultado disso aqui a gente extrai a raiz quadrada. É isso que é chamado de raiz quadrada média. Tá?